tem uma enorme repercussão, e apenas começando essa enorme repercussão do que Donald Trump está fazendo. Ele está escalando uma briga que, na verdade, já vem antes mesmo dele ter assumido, com Jerome Powell. Jerome Powell é o presidente do Federal Reserve, esse é o Banco Central americano. Os ataques que Trump já fazia antes mesmo da eleição, agora ganharam outro tom. E isso é uma interpretação que nós vamos examinar nessa conversa. Coloca em risco a independência do Fed, que é uma das autoridades monetárias mais respeitadas no mundo, sobretudo nos mercados. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Trump acusou o presidente da instituição, Jerome Powell, de agir politicamente contra seu governo. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. O presidente americano tem pressionado a autoridade monetária a baixar a taxa básica de juros do país, afirmando que os preços do varejo estão caindo e as tarifas comerciais estão deixando os Estados Unidos mais ricos. Trump classificou a decisão do Fed de manter os juros estacionados no patamar atual como uma completa bagunça. O discurso contrasta com a tradição da política monetária dos Estados Unidos, que define um mandato de 4 anos para os presidentes do Banco Central. A estabilidade do cargo permite ao dirigente tomar decisões politicamente difíceis, com o objetivo de preservar o poder de compra da moeda e garantir o pleno emprego no país. Ainda assim, Trump já demonstrou disposição para demitir funcionários com essas mesmas garantias. É o caso de 2 diretores da Comissão Federal do Comércio. A decisão chegou à Suprema Corte, onde um dos juízes concedeu uma liminar favorável às demissões, enquanto o plenário não decide o mérito da reclamação. Ainda não está claro se as ameaças de Trump contra o presidente do Fed são para valer ou só uma distração num momento politicamente sensível. De qualquer maneira, a Casa Branca adiciona um componente de incerteza a um cenário marcado pelo ineditismo na política comercial dos Estados Unidos. Os ataques penalizam a confiança dos agentes econômicos no ativo visto até então como o mais seguro do mundo, os títulos do Tesouro americano. O mandato de Jerome Powell só expira em maio de 2026 e ele já disse publicamente que não pretende renunciar, apesar da pressão da Casa Branca. Foi o próprio Donald Trump que indicou Powell à presidência do Banco Central em 2018. 4 anos depois, Joe Biden manteve o presidente no cargo. Nesta quarta-feira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, saiu em defesa de Jerome Powell pela independência do Fed. Let me just say very squarely that I have a lot of respect for my esteemed colleague and friend, Jay Powell. We have a steady, solid relationship amongst central bankers. Vinícius, é difícil a gente conseguir sublinhar a importância disso. Há dois grandes impactos sobre o que Trump está fazendo em relação ao Banco Central americano. Um é, evidentemente, em termos de mercado, a gente vai trazer isso logo mais com a Thaís, mas há um impacto político significativo, que é dirigir-se contra o que até aqui era um entendimento político, ainda que não esteja na forma da lei, mas há um entendimento político consolidado nos Estados Unidos a respeito dessa, eu não vou dizer santidade do cargo do presidente do Banco Central, mas da sua autonomia e da sua independência. A questão inicial é a seguinte: até que ponto você acha que o Trump vai contestar essa independência? Mais uma vez, muito obrigado, Vaco, pelo convite. Acho que o Trump, como nós já vimos em outras ocasiões, na questão das tarifas, na questão da migração, na questão do serviço público americano, na questão de direitos ali que são consagrados, em particular a própria ideia que é a raiz ali da República nos Estados Unidos, que é a ideia de freios e contrapesos, checks and balances, a ideia de que ninguém tem ali um poder absoluto para um sistema republicano que é
o mais antigo aí dos sistemas republicanos contemporâneos e que não tem uma lealdade ali a um líder, no caso, o chefe do executivo, mas a lealdade de todos está em relação à Constituição. Trump já deu mostras de que mesmo esses pressupostos mais antigos, que a própria existência do Fed, inclusive nesse sistema de independência, né, o Fed é uma criação de pouco mais de um século atrás, ali, 1912, em que esse sistema surge, nós temos, então, aqui, sim, acho que um temor muito grande de que Trump vai às vias de fato, não se sabe exatamente por quais meios, de fato ele pode fazer com que o Powell venha ali a desistir de sua missão, mas a pressão vai continuar para que ele renuncie. A grande questão que gostaria de sublinhar é que o Fed ele não depende apenas nas decisões das taxas de juros de quem está ali presidindo o banco como um todo, mas também são ouvidos ali os gerentes, né, os governors das 12 unidades que compõem o sistema. Então, Trump ele também teria ali que fazer uma revolução na administração do Fed, do Federal Reserve como um todo, e não apenas se livrar de Powell. Mas ele já demonstrou que está disposto a comprar as brigas políticas necessárias, ainda que sujeito a muitas críticas e, claro, contra todo o conhecimento acumulado sobre comércio, como vimos no caso das tarifas, e agora sobre política monetária, que a independência é um pilar fundamental, inclusive, da própria estabilidade do dólar e, portanto, da força americana no cenário internacional, que Trump, ironicamente, diz defender a sua continuidade. Ou seja, Make America Great Again por Trump parece ser ali uma contradição em termos, porque ele quer abalar, tudo indica, aquele que ainda é o principal pilar da força americana no mundo, que é a força do dólar. Deixa eu ver esse ponto. Nós vamos entrar na questão da força do dólar. O estilo do Trump, ao falar do Powell hoje, evidencia que ele se considera o patrão do presidente do Banco Central. Se ele se considera o patrão do Banco Central, nada mais lógico do que ele... Porque é isso que ele fez no reality TV um bocado de tempo, lembra? The Apprentice, You Are Fired. É mais ou menos o que ele falou hoje para o presidente do Banco Central americano. Olha aqui, ó, You are not fired yet. Mas se eu quiser, você sai correndo do teu cargo. De novo, Lorival, a gente tem que tentar entender até que ponto ele força essa barra, até que ponto. Quem conhece o Trump diz que ele trata todo mundo assim, né? E a gente vê publicamente ele tratando chefes de Estado, né? Chefes de governo dessa forma também. O caso mais chocante foi o presidente Zelensky, né? Que estava visitando a Casa Branca e foi humilhado na frente das câmeras. Neste momento, e antes até dessa declaração de hoje, a gente tem já um fenômeno em que o juro dos títulos do Tesouro está subindo e o dólar está se desvalorizando. Né? Assim, isso é um sintoma muito sério da disfuncionalidade da política econômica e comercial nesse caso. Mas voltando à questão institucional, né? Realmente, como diz o Vinícius, quer dizer, aquilo que torna os Estados Unidos a maior potência, a nação mais próspera e mais poderosa de todos os tempos, é a confiabilidade das instituições, é a transparência, é a previsibilidade, são os freios e contrapesos, porque os Estados Unidos foram criados com base na ideia de que não haveria um poder imperial, um poder monárquico como que havia no Reino Unido, da Grã-Bretanha, do qual os Estados Unidos estavam se libertando naquele momento, no século XVIII. Né? Então, a Constituição foi escrita, e também a lei que criou o Fed, com base na noção de que não haveria um presidente que desafiasse o poder do povo. Né? Muito menos um poder absoluto. Não haveria um presidente que tentasse se tornar um imperador com poder absoluto, um monarca, que isso não passava pela cabeça dos pais fundadores. Nenhum condenado. Nenhum condenado. Então, as leis não prevêem isso e elas, então, deixam brechas para que um Trump da vida, que não estava no radar dos legisladores americanos, pudesse chegar e desobedecer à justiça,
ele está desobedecendo decisões de juízes a respeito de imigrantes, demitisse todos os inspetores gerais, que são os que fiscalizam o governo de forma independente, que ouvem os whistleblowers, né, as pessoas que denunciam coisas erradas no governo, que ele criasse uma nova política comercial totalmente que rompe com todos os primados, né, do que foi a chave da prosperidade dos Estados Unidos nas últimas décadas. E ele está fazendo isso sem que haja uma força superior que possa contê-lo. Nós pegamos bem esse aspecto institucional, Lorival, através do que você agora expôs. Eu vou puxar um pouquinho para o lado as primeiras consequências que a gente viu no caso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e que na reportagem da Mariana Giangiacomo já estava bem evidenciado. Há um frio na espinha que atravessa o planeta inteiro quando a instituição que é responsável pela política monetária americana começa a ser desacreditada pelo presidente no momento em que acumulam-se as análises de desconfiança em relação ao tesouro, aos títulos do Tesouro americano como o paraíso, como lugar porto seguro. Acumulam-se as análises dizendo o que está o Trump conseguindo é enfraquecer o dólar no pior sentido, não é a desvalorização da moeda, é enfraquecer como lugar para o que as pessoas olham quando se acham inseguras. E todo mundo está se achando inseguro. William, não é à toa, veja, 100% dos ativos financeiros no mundo são precificados a partir dos títulos americanos. Portanto, se há um descontrole total da condução da política monetária, portanto, da determinação dos juros, então, os preços são formados assim, olha, o meu título, título de renda fixa, qualquer coisa vale o que vale o papel americano mais o meu risco. É assim que o mundo financeiro funciona, o capital no mundo gira a partir dessa noção. Então, se o pilar da formação dos preços do mundo ficar abalado, abala toda uma corrente de formação de preço, portanto, de percepção de risco, portanto, de gestão de risco. Então, o frio na espinha, ele não é ideológico, ele não está ligado no que exatamente a Suprema Corte vai decidir ou não, mas é como o país e a sua governabilidade vão determinar e vão tratar este pilar. Hoje a gente está vendo juros, a gente vê o dólar enfraquecer, a gente vê essa desconfiança de que o dólar pode deixar de ser uma moeda forte como é hoje, é difícil, porque a gente já tratou tanto aqui, não tem substituto, mas a grande discussão, hoje me disse um economista americano que está lidando bastante lá com esse debate, ele falou, Thaís, se tem duas coisas nos Estados Unidos, muito perto do que disse o Lorival, que tem um valor absurdo, independentemente da Constituição, é a jurisprudência e a tradição. E o papel do Banco Central nesses últimos 100 e tantos anos, boa parte da sua autonomia, do seu respeito e da segurança que as pessoas têm sobre ele, está calcada na jurisprudência e na tradição.